Esse canal não tem só edições do podcast, como eu sempre comento aqui, como eu acho que virou basicamente um bordão do canal, mas tem também reflexões sobre filmes, séries e coisas que eu vejo na mídia sobre temáticas ambientais que eu acho que são importantíssimas em termos de discussão, tanto para mim quanto que eu acredito para as pessoas que eu tô aqui fazendo esse vídeo, não é mesmo? Que eu não tô fazendo esse vídeo sozinho. Bom, hoje eu vou falar especificamente sobre um documentário que eu tenho visto nos últimos dias. Eu terminei de ver, na verdade, essa série documental que está na Netflix, inclusive, chamada Rotten. If you don't know what's in your food, with money to be had, there will always be fraud in the marketplace. This has consequences beyond description. Que nada mais é do que uma série documental muito interessante, com vários episódios com temáticas diferentes, com uma questão ali investigativa, com um teor ali de investigação bem nível Discovery Channel. Não sei se você que está assistindo esse vídeo conhece mais ou menos a dinâmica de documentários investigativos do Discovery Channel, ou seja, eles apresentam um problema, colocam pessoas para serem entrevistadas para falarem sobre esse problema e sobre a relação delas com essa problemática, dão aquele tom assim de mistério, de ai meu Deus, como é ruim ter corrupção no mundo, e tentam fechar de uma maneira não positiva, mas de que a princípio vai dar tudo certo e tá tudo bem, quando a gente sabe na verdade que não tá assim tão bem. Mas aí entra o toque especial da Netflix, que é justamente tentar transformar esse não tá tudo bem numa reflexão muito rica e muito bacana para a pessoa que está assistindo em relação àquela temática específica. Bom, basicamente, Rotten trata sobre muitas questões envolvendo produtos para o nosso consumo humano. E são produtos dos mais básicos, seja água, seja açúcar, seja café, seja cacau, que é o chocolate, seja até mesmo coisas que a gente não vê tanto no dia a dia, mas que são muito legais de serem abordadas, como o mel, como o abacate, e como muitas outras coisas que giram em torno ali de toda a discussão do meio ambiente e da discussão apresentada pelo documentário e que são fundamentais. Eu acredito realmente que, apesar dessa temática meio investigativa e meio desnecessariamente apelativa do documentário para falar sobre esses assuntos, é uma maneira muito inteligente e muito interessante de aproximar o público de tudo que gira em torno, por exemplo, da questão da água, que eu acho que é um dos maiores episódios, um dos episódios mais longos da segunda temporada dessa série, tem pra lá 1 hora e pouco, e que trata de tudo o que diz respeito à água. Não só por que existe tanta corrupção dentro dessas questões que envolvem quem produz a água, digamos assim. A gente chega até no ponto de questionar, existe uma produção de água, além de toda a questão envolvendo quem trabalha para a distribuição da água? Existe algo além da pobreza ou de toda a discriminação de países africanos, de fato, que dependem desse recurso tão fundamental da nossa vida? Então, o documentário, em vários momentos desse episódio e de outros episódios, sai do lugar comum. Existe, de fato, uma questão muito importante, muito crítica, que é abordada, mas eles saem dessa coisa de falar, por exemplo, sobre o trigo ou sobre o leite, né, e falar especificamente do quão importante é o leite nas nossas vidas, do quão importante é a produção de leite, os produtores de leite dentro de todo o sistema econômico. Existe o lado crítico de que, será que realmente toda essa comoção ao redor de um recurso que muitas vezes nem é para o nosso próprio consumo, ou seja, é o leite da vaca e não o leite dos seres humanos, mas também existe uma questão ali que é abordada, que é o seguinte:
A produção de leite, por exemplo, né? É uma produção que tem sido colocada há tantos milênios, né? Há tanto tempo dentro do nosso contexto como um ser humano. Será que realmente a gente precisa parar? Será que realmente a gente precisa repensar de uma maneira tão radical a parar de consumir o leite? Isso é uma das coisas, por exemplo, que eu trago do meu vídeo anterior, que é a crítica ao consumo da carne, trazida pelo Cowspiracy. Hoje em dia, será que realmente a gente precisa dessa ruptura tão brusca? Claro que pensar criticamente é importante. Claro que avaliar todos os aspectos como são avaliados dentro desse contexto da série, né, do Rothman, é importante também. Mas a série coloca sempre os dois lados. O lado de quem se beneficia daquela determinada situação, seja água, seja leite, seja até mesmo um episódio muito interessante que eu gostei de ver, que é sobre as alergias dos alimentos, ou seja, tem um lado de quem sofre com as alergias, os pacientes, tem um lado dos médicos que tratam essas alergias e que vêm observando cada vez mais ao longo das décadas um aumento do número desses casos de alergias, e também tem um lado dos produtores, não produtores de alimentos, mas dos donos de restaurantes, dos cozinheiros e de quem lida todos os dias também com essas alergias. Então, eu acho que em termos de completude dos assuntos, Rothman é uma série muito boa, documental. Tem ali uma propaganda ou outra muito voltada para como que os Estados Unidos meio que o reizinho, digamos assim, de todas essas reflexões críticas ou até mesmo de todas essas produções de alimentos, como coloca de uma maneira bem problemática e enviesada no episódio do leite. Mas tem outras coisas boas, por exemplo, a tentativa que eles fazem ali, bem sucedida, de sair do contexto americano. Então, quando tratam do episódio da água, sai bastante do contexto americano. Quando trata do episódio do abacate e do cacau, sai bastante do contexto americano. Vai para o contexto europeu. Então, existe ali um jogo muito interessante e muito bacana de perspectivas para o próprio público, para a própria pessoa que está consumindo e assistindo aquele documentário, tirar as próprias conclusões. Todos os episódios terminam com uma sementinha de dúvida que é plantada no consumidor daquele conteúdo, no consumidor e no telespectador, né, que está ali assistindo aquele conteúdo. Será que aquele produto específico, será que aquela situação específica é benéfica? Será que a gente tem que tratar com levianidade ou não? Então, Rothman é uma série documental muito interessante e que eu gostei muito de ver, não só enquanto pessoa que gosta de consumir esse tipo de coisa dentro da Netflix, mas também como cientista ambiental, porque existem episódios ali, existem trechos e críticas ali que são muito importantes de serem feitas e são muito importantes de serem colocadas para um público que, na época que foi produzido lá em 2017 para 2019, não tem tanto ou não tinha tanto discernimento acerca dessas questões. Bom, se você assistiu até aqui, eu agradeço muito, porque assim como eu gosto de falar sobre isso e eu gosto de tratar sobre esses assuntos, é uma coisa muito legal de colocar aqui esse meu ponto de vista, essa minha exposição de ideias. Se você concorda ou não comigo, deixa aqui nos comentários, não esquece de curtir, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar com todas as pessoas que você acredita que devam ouvir a minha opinião ou que devam também opinar um pouquinho sobre esses assuntos, tá bem? É isso, sejam muito bem-vindos a mais uma página do meu Diário do Elfo e na próxima semana nós temos mais reflexões sobre esses assuntos.